Seguindo na pauta internacional, pessoal, é muito importante conversar sobre uma situação geopolítica que traz à tona a questão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela que fundada em 1949, na época como uma forma de gerar dissuasão e de opor à União Soviética, hoje persiste como um bloco que reúne alguns dos mais ricos e mais militarmente capazes países do mundo. Vai completar 75 anos no dia 9 de julho agora. E, além de celebrações na Polônia, vai ter uma cúpula da organização em Washington. É a véspera desse evento que acontece uma sequência curiosa de acontecimentos. A começar pelo mais triste deles, que foi o maior ataque, o maior bombardeio com mísseis da Ucrânia pela Rússia nos últimos 4 meses, pelo menos para a cidade de Kiev. Mas foi um ataque de mísseis que atingiu uma série de outras regiões, incluindo a cidade natal do ex-presidente, melhor dizendo, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A cidade natal do Zelensky, eu vou ter que consultar minhas notas, vocês me perdoem, ucraniano não é o meu forte. A cidade natal dele foi bombardeada, ela se chama Kryvyi Rih, no centro-leste do país. 10 pessoas morreram lá, mas o mais grave mesmo foi em Kiev, onde já se fala em pelo menos 17 pessoas mortas e pelo menos 35 feridas, mas as autoridades ao longo do dia estão sempre atualizando esses números. Isso é o que foi dito por autoridades nos seus perfis oficiais no Telegram. Lá em Kiev, a capital da Ucrânia, foi pior, porque um hospital pediátrico foi atingido, um hospital pediátrico, o Okhmadit. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, então, não poupou palavras. Ele disse que o hospital salvou e devolveu a saúde de milhares de crianças. Agora o hospital foi danificado por um ataque russo com pessoas presas nos escombros. E o número exato de feridos e mortos é desconhecido. Agora todos estão ajudando a limpar os escombros, médicos e pessoas comuns. Houve também ataques nas cidades de Dnipro, em Dnipropetrovsk. Perdão, isso é o estado onde fica Dnipro. As outras cidades atingidas foram Kryvyi Rog, Slaviansk e Kramatorsk, na região central de Donetsk. Então, Kramatorsk, especialmente sensível, porque é um dos lugares onde está o fronte de batalha nos últimos dias, onde tem tido trocas entre russos e ucranianos militarmente. Tem até um conflito aí pelo número de mísseis. O Zelensky fala que foram 40. O chefe da Força Aérea Ucraniana falou que foram... O Alexander Oleshuk, então, falou que foram 38 mísseis lançados a partir da Rússia, dos quais 30 foram interceptados antes de atingirem os seus alvos. Não ficou claro na comunicação entre os dois se o Zelensky está falando de 40 mísseis que atingiram ou se esses 40 são os mesmos 38 aos quais a Força Aérea se refere. A retórica dos dois, entretanto, foi comum. O mundo deve reagir de forma decisiva a esse crime, disse o chefe da Força Aérea. Zelensky disse que a Rússia não pode alegar que não sabe para onde voam seus mísseis e deve prestar contas por todos os seus crimes contra as pessoas, contra as crianças, contra a humanidade em geral, e disse que o mundo inteiro deve trabalhar arduamente para pôr fim aos ataques russos de uma vez por todas. Fechando então para o Zelensky, ele disse: é muito importante que o mundo não fique calado sobre isso e que todos vejam o que a Rússia é e o que está fazendo. A Rússia negou ter mirado em alvos civis, apesar de, claro, não ser de se descartar, só por uma declaração de um ou outro lado, o que aconteceu. Agora, a Rússia diz que que não atacou deliberadamente alvos civis e fala que mesmo um míssil errante, um míssil da própria Ucrânia, que teria errado o alvo, um negócio parecido com o que aconteceu em Israel com o Hamas um tempo atrás, teria atingido o tal hospital. Segundo o Kremlin, o objetivo desse tipo de provocação é garantir o financiamento do regime de Kiev e continuar a guerra até o último ucraniano. Moscou diz ainda: esse tipo de histeria do regime de Kiev acontece sempre nas vésperas de cada nova cúpula dos seus patrocinadores da OTAN. Então, como a gente dizia, a OTAN vai se reunir amanhã e isso acontece logo à véspera. E há um contexto no qual Kiev já conseguiu permissão com algumas armas em algumas circunstâncias e tem conseguido mais e mais permissão para atacar alvos dentro do território russo. Por que querer-se-ia fazer isso? Acontece que Kiev tem recebido amplo, farto auxílio ocidental
na guerra. Somente por isso conseguiu manter a guerra conseguiu continuar resistindo à brutal e injustificável invasão russa que aconteceu há mais de 2 anos atrás. Mas as armas que vêm de aliados ocidentais não podem ser utilizadas contra alvos dentro da Rússia. O problema é que a Rússia tem disparado de dentro do seu próprio território, como por exemplo no caso desses mísseis, e Kiev e a Ucrânia ficam de mãos atadas por não poder atacar esses alvos essas estruturas dentro do território russo, de onde estão vindo os projéteis contra si. Então, logo antes da cúpula da OTAN, há essa questão de, ora, para que se possa progredir na guerra é necessário que se possa atacar alvos dentro do território russo, é o que afirmam os líderes ucranianos. Vale dizer que Zelensky também está dizendo que busca uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU após os ataques russos. Os números atualizados aqui, essa matéria saiu mais tarde, ele disse que são 31 pessoas feridas e 31 pessoas mortas e 154 feridas. Então eles pedem essa reunião de emergência e diz que a Rússia deve ser responsabilizada pelo terror. Enquanto isso, tem um outro desenvolvimento interessante, que é uma visita do premier indiano, Narendra Modi, à Rússia, a Moscou. Então, ora, dando um passo para trás, tentando entender a coisa de mais de uma perspectiva, é de se especular duas possibilidades que não me parecem de todo distantes da realidade. Uma delas é a possibilidade de que, ao fazer isso, porque o que ocorreu, independentemente se foi ou não alvo civil, como Moscou alega que não foi, fato é que atingiu-se alvos civis, independentemente de ter sido a intenção ou não, o que é sempre, invariavelmente, algo chocante e que repercute na imprensa. Se isso foi realizado dessa forma, logo antes da cúpula da OTAN, pode ser um sinal de antagonismo vindo do Kremlin. É uma hipótese, pessoal, especulativo, mas para a gente tentar entender a situação, vale a pena a gente pontuar essas questões. Em termos de análise, então, pode ter sido uma situação aonde, com o premier indiano, esse que é o país hoje mais populoso do mundo, que é uma potência, apesar de ser um país ainda em desenvolvimento, que tem uma das economias mais pujantes do mundo, a Índia, faz parte do BRICS com a Rússia, e ocorre um ataque como esse, com ele lá logo antes de uma cúpula da OTAN, pode ser um sinal de agressão, de desafio à cúpula, e tentando mostrar ainda legitimidade, recebendo um convidado desse calibre em Moscou. Simultaneamente, há a possibilidade de uma operação de falsa bandeira que busque realmente criar uma situação onde armas ocidentais e a licença para atirar em alvos russos dentro do território russo tornam-se mais e mais prementes logo antes da cúpula da OTAN. Não é de se descartar essa análise, essa especulação também, pontuando a questão por um outro ângulo, onde, ora, logo antes desses líderes se reunirem pessoalmente, torna-se especialmente premente a questão de poder atacar alvos dentro do território russo. É uma possibilidade também que não me parece distante da realidade.